Então, ó, a partir de agora, pega o seu papel e caneta, porque a gente vai contar uma história. A gente vai contar a história da Alessandra, de 42 anos, moradora de São Paulo, divorciada, 2 filhos, gerente de projetos e com uma gestação inesperada. Olha só, Patrícia, às vezes quando ele está longe eu sinto falta até de ser maltratada. Guarda isso aqui que a gente vai falar disso, Patrícia. Obrigado primeiro pela tua coragem de colocar isso aqui. Obrigado. Porque isso aqui é muito importante que você colocou e eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Bom dia, Ana Paula, sejam bem-vindas. A história da Alessandra, de 42 anos, ela começou comigo, porque ela chegou ao meu consultório e ela tinha essa queixa aqui, ó. Olha o que ela não aguentava mais na vida dela. Presta atenção, ó. Vou até desativar aqui os comentários para a gente ler juntos. Preciso voltar a olhar para mim. Estou em um relacionamento onde a pessoa me trai, me engana, me manipula e por insegurança eu me calo e aceito. Eu tenho que recuperar a minha dignidade. Por tudo isso que ela disse, alguém que se identifica com isso, já viveu isso ou está vivendo isso, ela estava realmente no extremo. Ela tinha consciência de tudo o que acontecia. E às vezes é o que acontece com a gente. Conscientemente nós sabemos que temos um problema. Faz sentido? Eu sei que essa pessoa me trai, ela me engana. Ó, a Mari, obrigado pela coragem, Mari, de tá reconhecendo isso. Ó, estou vivendo isso. Sinto muito. Mas que bom. Fica aqui então comigo para você entender como resolver essa questão. Conscientemente, você sabe que aquela relação te faz mal. Conscientemente você sabe que aquela pessoa ela não está te trazendo nenhum benefício, como era o que acontecia com a Alessandra. Ela tinha total consciência. Na história dela, só para você ter uma ideia, muitas vezes esse relacionamento, um relacionamento que ela já tinha há 7 anos, era muito comum esse namorado dela, porque eles eram namorados, né? Então ele nunca quis assumir um compromisso com ela. Ela já vinha de um outro casamento, também abusivo e tóxico, e ela muitas vezes ficava sozinha no final de semana. Por quê? Porque esse namorado dava, sabe aquele famoso perdido? Você já tomou esse perdido? Sumia na sexta-feira à noite e voltava só na segunda-feira. Fazia isso direto. E óbvio que ela se sentia o quê? Mal. Ela se sentia a pior pessoa do mundo, a autoestima dela ficava cada vez mais doente, ela se achava a pior pessoa. Ela não entendia por que ela continuava nessa relação. E aqui, ó, uma coisa muito importante do que eu li para você sobre como a Alessandra chegou no meu consultório. E aqui serve para Mari, serve para Patrícia ou para qualquer outra pessoa que está vivendo isso. É você que precisa dar um basta nisso. E esse basta, ele começa com você decidir não querer mais isso para sua vida. Existe sempre um dia na nossa vida que é um dia de mudança. E às vezes não é a ação. Às vezes a gente acha o seguinte, no dia que eu assinar o divórcio, é esse dia que vai mudar minha vida. Não. Esse dia é apenas a consequência de uma decisão que você tomou em um dia que você falou assim, chega, eu não quero mais isso. Você pode nesse momento não saber como fazer, nesse momento você não está preparada para fazer, só que você decidiu. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um joinha se isso faz sentido para você. A Neide, eu tinha essa consciência, mas gostava muito dele e não queria ficar longe. E essa aqui, Neide, ó, também vou falar disso daqui a pouco, é a confusão entre amor e dependência emocional. Tudo bem? A Patrícia, o pior é que eu sei que sou eu que tenho que dar um basta. Ótimo. Mas isso tem que ser, Patrícia, olha só. Tem que ser algo visceral. Tem que ser algo visceral. É tipo assim, realmente acabou. Realmente acabou. E aí talvez a melhor maneira de você construir isso dentro de você, é olhando para as evidências. Olhando para as evidências. Ele me trai, ele me engana, como era o caso da Alessandra. Ele me dá perdido,
eu me sinto a pior pessoa do mundo. E aí quando ele volta, isso para ela era o pior e talvez para muitas de vocês seja a mesma coisa, o pior é que quando ela aceitava ele de volta, ela se sentia pior. Alguém aqui se identifica com isso? Ela se sentia pior. Por que ela se sentia pior? Porque isso estava o quê? Adoecendo a sua autoestima. A maneira como ela se enxerga. Ela estava se sentindo a pior pessoa do mundo, porque conscientemente ela sabia que aquilo não era bom para ela, só que ela permanecia nessa relação. E é por isso que você talvez hoje esteja ainda numa relação de dependência emocional, com dificuldade de romper um relacionamento. Por quê? Porque você ainda verdadeiramente não decidiu por isso. Você não decidiu. Você não está indignada como a Alessandra estava no momento que ela me procurou. Você tem que estar indignada com a sua situação. Mas presta atenção, não é indignada e se machucar e se culpar. A hora não é de você se culpar. É a hora de você dar um basta e começar o quê? Uma preparação. Uma preparação para você sair disso. Eu vou falar daqui a pouco a respeito disso. Você precisa se preparar. A coragem que as pessoas querem para sair de uma relação, por exemplo, ou de tomar uma decisão importante, não tem nada a ver com inconsequência. Ah, eu sou corajoso. O corajoso muitas vezes ele é inconsequente. Ou ele se acha corajoso, né? Só que ele está sendo inconsequente. A coragem, a verdadeira coragem escreve aqui, ação com preparação. Isso é coragem. Ação, agir, mas preparada. Se você não estiver preparada, você não vai conseguir sair dessa relação. E a preparação, ela tem um nome. Blindagem emocional. Escreve aqui também. Blindagem emocional. O que é blindagem emocional? Blindagem emocional é o domínio das emoções. Por exemplo, deixa eu dar um bom dia aqui para minha grande amiga Juliana Mello. Fala, Ju, seja bem-vinda. A Liginha também, seja bem-vinda. A Patrícia, só não sei porque não me enxergo sem ele. A gente vai entender isso daqui a pouco. Todos me perguntam por que você não separa e eu não tenho a resposta. Eu tenho a resposta sem te conhecer, Patrícia, assim, a fundo. Eu sei a resposta. A Elisângela, eu já passei por isso, com a hipnoterapia me curei muito. Excelente, Elisângela, obrigado. E a Elisângela, realmente, a Elisângela, ela tinha dependência emocional. E hoje ela não tem. Parabéns, Elisângela. A Diginan, desse jeito. Presta muita atenção. Ter a blindagem emocional vai garantir que você olhe para essas evidências sem sofrer, sem voltar atrás. Por exemplo, quando a Patrícia diz aqui, só não sei porque não me enxergo sem ele. Quem está decidindo isso por você nesse momento, Patrícia, são as emoções. São as emoções. E não a razão. A gente precisa separar isso. A razão, a mente consciente, que é essa que a gente está usando aqui, é uma mente racional. Eu falo assim, olha, essa camiseta aqui é preta. É razão, é uma informação, é uma evidência. Agora eu falo, nossa, eu adoro essa camisa aqui, ela me traz conforto, ela me traz um empoderamento. Isso é emoção falando. Tudo bem? Então existe uma diferença a respeito disso. E blindagem emocional é você ter esse domínio. O domínio sobre as suas emoções, tudo bem? Sem esse domínio sobre as suas emoções, você vai continuar o quê? Desistindo de sair muitas vezes de uma relação tóxica e abusiva, de uma relação com um narcisista. E claro, quem vai sofrer é você. E a pergunta que eu quero te fazer aqui é, como é que você acha que vai estar a sua vida daqui a 5 anos se você não agir agora? Não vou nem muito longe, 5 anos talvez seja muito. Daqui a 1 ano, se você não tomar nenhuma decisão hoje, como é que estará a sua vida daqui a 1 ano se você continuar na mesma? Pensa a respeito disso. Bom dia, Dalva. Bom dia, Sônia. Andriele também por aqui, bom dia. Sejam bem-vindas. A gente está falando sobre esse medo de romper com relacionamentos. Aliás, eu coloquei aqui, se alguém quiser fazer uma avaliação comigo para entender um pouquinho dessas causas emocionais, escreve avaliação aqui, que depois eu vou te mandar um link, um direct para você. Tudo bem? E aí, voltando à história da Alessandra, tem um ponto importante que é a gestação inesperada.
A gestação inesperada, ela traz já o início de um problema na vida das pessoas. Por quê? Porque para a mente tudo se trata de sobrevivência. E se eu quero sobreviver, se eu quero verdadeiramente me manter viva, principalmente quando eu sou um bebê, quando eu estou ou na barriga da minha mãe, eu preciso de um adulto para cuidar de mim. E se a minha gestação foi inesperada, já dá para pressupor que houve uma desconexão emocional entre a mãe e essa criança. Uma gestação inesperada não significa uma gestação rejeitada, ok? Mas é uma gestação que ela é bagunçada de uma certa maneira. Existem muitas emoções e o bebê está vivendo as mesmas emoções da mãe. Tudo bem? Bom dia, Mari. Bom trabalho para você. Então, entenda uma coisa agora. Como você nasceu é muito importante de você saber. Porque se foi uma gestação inesperada, a gente precisa entender o que sua mãe viveu e sentiu naquele momento que ela soube que estava grávida de você. Ela estava sozinha? Ela teve o apoio de alguém? Ela foi rejeitada? Tudo isso influencia bastante na história das pessoas. Assim como o relacionamento dos pais. E aqui vamos à história da Alessandra. Olha só, minha gestação foi inesperada, meus pais já estavam em pé de guerra, os pais já estavam num processo de separação, eles estavam ali já num casamento falido, muito porque o pai bebia demais e com isso existiam muitas brigas. E o pai tinha um comportamento, na verdade o namorado dela tinha um comportamento muito parecido com o pai. O pai bebia muito, então assim, sumia também nos finais de semana. Lembra que eu te falei? Sumia. Então sexta-feira ia beber e aí caía na noitada e voltava só no domingo à noite. E aí, claro, muitas brigas. Então, essa gestação inesperada, ela traz pra gente uma informação importante que é o comportamento e os sentimentos dessa mãe. Como será que a sua mãe viveu a sua gestação? Isso é muito importante, porque uma coisa é a mãe te contar uma história, que é muito comum, ela fala assim, não, mas minha gestação foi tudo bem, você foi, cresceu super bem, saudável, ótimo. Só que é difícil uma mãe contar pra você o que ela viveu em termos de sentimento, faz sentido? E aí, essa informação que você precisa entender. E muitas dessas informações estão aonde? Na nossa mente subconsciente, que é a nossa mente emocional. Escreve aqui, mente emocional. É a mente onde tem as nossas emoções. Existem aqui as informações desde a gestação. Então essas informações estão ali no subconsciente. Então todos os medos que sua mãe viveu, você viveu. Toda a raiva, você viveu. Toda a tristeza, você viveu. Tudo bem? Então esse relacionamento dos pais também é muito importante para você entender o seu ambiente. Como era o seu ambiente na tua infância? Os seus pais, o relacionamento deles como um casal. Isso é importante você entender. Porque era um relacionamento frio, era um relacionamento amoroso, afetuoso, violento, abusivo. Bom dia, Marli, seja bem-vinda. O Kaique também, a Meliene, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está falando sobre essa dificuldade de romper com relacionamentos. A gente precisa compreender esse contexto. Por isso que dentro do meu protocolo de hipnoterapia, a parte mais importante, eu sempre digo, a parte mais importante do processo é essa investigação que eu faço. Perguntas, 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 perguntas. Porque essas perguntas, elas vão deixando pistas. E aí você vai montando o quebra-cabeça. E aí quando você vai para o processo de hipnoterapia, fica muito mais fácil e mais assertivo de você o quê? Resolver cada uma dessas questões. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Como dentro da história da Alessandra eu contei aqui, a gestação foi inesperada. E isso tem também uma consequência na relação com a mãe. Presta atenção. A minha mãe sempre foi muito distante, fria, ou seja, sem afeto.
E um bebê precisa de afeto, um bebê precisa de carinho, para ele se sentir seguro, para ele se sentir amado. Afeto é toque na pele. Você teve isso na tua infância? Pensa aí a respeito. Se você quiser responder, responde aqui. Você teve afeto? Isso é importante. Esse comportamento da mãe, minha mãe não gosta de beijar. Isso aí já mostra que existe uma ruptura emocional. E aí tem um outro ponto importante na história da Alessandra, olha só. Ela me expôs muitas vezes em situações que me senti desprotegida, decepcionada e com medo. Tinha muita raiva dela. Aqui eu vou explicar para você dentro da história da Alessandra. A mãe muitas vezes deixou a Alessandra pequena na casa de vizinhos, de pessoas próximas. E claro que ela era uma criança e ela se sentiu que muitas vezes com medo. E como consequência, infelizmente, ela sofreu um abuso. Então a gente precisa entender que essa desproteção que ela viveu, ela também é uma peça importante na construção do problema que hoje a Alessandra enfrenta ou enfrentava, que era essa relação tóxica e a dificuldade de sair de uma relação onde ela era muito humilhada, onde ela vivia a traição, onde ela vivia essa frustração constante com o parceiro. Tudo bem? Então essa relação com a mãe é uma relação, já foi uma relação que conflituosa. E aí, seja sincera com você. Como foi a relação na sua infância com a sua mãe? Mas não me venha, presta atenção no que eu vou te falar, não me venha agora com o seguinte discurso. Mas agora eu compreendi o que a minha mãe viveu e hoje eu me dou bem com ela. Que bom, de verdade, que bom que você compreendeu, que bom que você hoje se dá bem com a sua mãe. Só que a gente precisa entender que a sua criança viveu um desamparo, como no caso da Alessandra. A sua criança sentiu falta da presença, do afeto da mãe. A sua criança talvez tenha sofrido violência da mãe, o desprezo da mãe. E essa informação, ela está aqui conectada a uma emoção. Ou seja, tem uma emoção ativa, que está o quê? Ligada a esse fato. Então a gente não pode, por mais que hoje conscientemente você ache, por exemplo, que perdoou a sua mãe, porque existe uma diferença entre o perdão verdadeiro e o perdão da boca para fora, porque o perdão verdadeiro, ele acontece quando você desativa a emoção ligada àquele fato. Se você não fez isso, eu garanto para você, é o perdão da boca para fora. Não que você não tenha tido a intenção de perdoar, mas é um perdão que não vai durar. Por quê? Porque ele tem uma emoção que está ativada e que faz você muitas vezes relembrar isso, que faz você entrar num descontrole emocional. Tá fazendo sentido isso para você? Coloca aqui um joinha se isso está fazendo sentido para você. Maria Dias, Esther, sejam bem-vindas. Essa era a relação com a mãe. Então, uma relação fria e distante. E em muitas situações ela se sentiu desprotegida, porque ela ficava muitas vezes na casa de vizinhos e isso, infelizmente, trouxe para ela um abuso na fase de 5, 6 anos de idade. A relação com o pai também é importante da gente entender. E olha a diferença, mas olha só, traços importantes para a gente entender o problema dela. Meu pai era muito presente, mesmo após a separação. Brincava de casinha, levava e buscava na escola. Mas, quando bebia, era insuportável e nos colocava em risco. Por exemplo, dirigindo bêbado e quebrando coisas. Ou seja, a referência masculina dela era uma referência conflituosa, uma referência de amor, né, de carinho,
de afeto, de brincar de casinha, de levar para a escola, mas também uma relação com um monstro. Uma relação com um monstro. Com alguém que quando bebia, destruía tudo e que dirigia bêbado e que colocava todo mundo em risco. Veja, a referência masculina, ela é muito importante na vida das pessoas. Especialmente, presta atenção, para quem é mulher, é menina. A gente sempre diz que os primeiros 7 anos de vida, eles são da mãe. Por quê? Porque a mãe que está nutrindo essa criança desde a gestação, nos primeiros meses, a nutrição, nutrindo não apenas de amor, teoricamente, assim como de alimento. É essa mãe que nutre. Na segunda infância, que é a partir dos 7 anos e vai até os 14 anos, esse é o período do pai. É o período que o pai precisa estar ainda mais presente na vida dessa criança, como uma referência. Alguém que, entre aspas, vai pegar na mão dessa criança e vai levar para o mundo, vai mostrar o mundo. Olha, o mundo é isso, olha só o que tem aqui, olha, sobe na árvore, olha. E que vai dar segurança e sustentação para essa criança. E aí eu te pergunto, como foi a tua relação com o seu pai, especialmente nesse período de 7 a 14 anos. Bom dia, Alessandra! Seja bem-vinda! Bom dia! Como é que foi essa relação? O seu pai estava presente? O seu pai estava ausente? Isso tudo vai ajudando a construir uma relação de dependência emocional, principalmente a ausência. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, ela tinha ali uma referência masculina contraditória. De um lado, um pai que era perfeito, né, na visão dela, um pai que estava presente, levava para a escola, brincava de casinha. E do outro, aquele pai que muitas vezes era um monstro, bebia demais, colocava ela em risco. É assim que a criança vai construindo a sua visão de mundo, através do quê? Dos aprendizados e das experiências. Tudo que a criança vê, tudo que a criança escuta, tudo que ela sente, isso vai construindo as referências. O nosso cérebro, ele vai criando conexões. Tudo bem? E aí vai entendendo como é o mundo. Então, se você viveu, por exemplo, numa família que você recebeu muito amor e que você via os seus pais realmente apaixonados, a visão que você vai ter de um relacionamento que foi construído a partir dessa experiência, muito provavelmente vai ser o quê? Um relacionamento, ele precisa ser o quê? Afetuoso, ele precisa ter amor, ele precisa ter paixão. E quando você talvez está no seu casamento hoje e não tem isso, você vai sentir falta. E você vai o quê? Vai ser conflituoso para você também. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Tudo bem? Faz sentido? Importantíssimo essa informação do pai. Assim como do histórico de relacionamentos da Alessandra. Bom dia, Beth! Seja muito bem-vinda. A Leilane também por aqui. O Ani também, seja bem-vindo. Histórico dos relacionamentos da Alessandra. Olha só. Tive um primeiro casamento em que fui agredida e humilhada várias vezes. Então, assim, um relacionamento tóxico, muito parecido com o que ela estava vivendo hoje. Nesse relacionamento não tinha agressão física, mas tinha as humilhações, né? Tinha as traições, como eu contei aqui no início para você. Aí olha só que curioso, depois, no segundo casamento que ela teve, ele se tornou mais meu amigo e eu terminei. Olha só. E por que ela terminou? Lembra que eu te falei do dedo podre antes da gente... Quem aqui já ouviu essa expressão dedo podre? Coloca eu aqui. Bom dia, Cida. Bom dia, Souza. Quem aqui já ouviu essa expressão dedo podre? O dedo podre, como eu disse no início, ele não existe. Porque olha só, teoricamente, nesse segundo casamento, a Alessandra, ela não foi traída, ela não era humilhada, ela tinha lá, o marido gostava muito dela, fazia tudo por ela.
Só que ele não servia para o padrão dela. Qual que era o padrão dela? É o padrão desse terceiro, desse relacionamento que ela tá, 7 anos, onde ele me faz de trouxa, eu aceito. O padrão dela, criado e construído a partir de tudo que ela viveu, a partir da rejeição da mãe, do abandono emocional da mãe, do abandono do pai também, desse pai que tem ali um conflito, né, de comportamento, do abuso que ela sofreu. Isso gerou o quê? Uma crença de não merecimento. Não merecimento. E aí o que ela vai atrair para a vida dela? Pessoas que alimentem esse não merecimento, as humilhações. E aí quando ela teve um casamento, teoricamente, que era alguém que não a humilhava, ela perdeu o interesse. Alguém aqui já viveu algo parecido? Você tinha lá um namorado, ou até mesmo um casamento, que a pessoa era legal, só que aí você perdeu o interesse? Isso tem a ver com esse padrão. Porque é por isso que eu disse, não existe o dedo podre, existe o dedo certo. Você traz para sua vida a pessoa certa, eu boto aqui entre aspas, para atender o seu padrão, o padrão que foi construído. Então, se eu não quero viver mais num relacionamento tóxico, abusivo, narcisista, eu preciso romper o quê? O padrão que eu tenho, que foi construído através das minhas experiências. É assim que você rompe. É assim que você domina o medo de sair de um casamento falido, de uma relação tóxica ou narcisista. Tudo bem? Faz sentido? Põe um joinha aqui pra mim. Bom dia, Luzia. Bom dia, Rose. Bom dia, Lucas. Sejam bem-vindos. A gente tá falando aqui sobre o medo de se relacionar. E se você quiser aqui, como tá aqui fixado, uma sessão de avaliação para entender a sua história, escreve aqui a avaliação que depois eu vou te mandar uma mensagem no seu direct. Tá bom? E aí, resumindo, qual a relação entre o problema atual da Alessandra e a sua história de infância? Relacionamentos abusivos, né? Esses relacionamentos que começaram lá no primeiro casamento, nessa relação de 7 anos onde ela era traída, manipulada, enganada, humilhada, e a infância, né? Tem a ver com as feridas do abandono e da humilhação. Da humilhação vem muito do quê? Do abuso que ela sofreu aos 6 anos. Tudo bem? E é muito importante a gente entender que a ferida do abandono é uma ferida do abandono, muitas vezes, emocional. Porque tem muita gente que fala assim, não, minha mãe estava junto comigo o tempo todo. Mas emocionalmente ela estava presente e disponível para você? Porque essa é a diferença. Será que ela estava disponível para você? Será que ela estava ali realmente junto com você? Ou ela estava vivendo as dores dela? O que é muito normal isso acontecer. Tudo bem? Luciano, seja muito bem-vindo. Eu sou a Aline Pinheiro também por aqui. Ótima pergunta da Eloide. Esse padrão é rompido falando chega, eu não quero mais isso? Não. Esse padrão não é rompido assim. Por quê? Esse é talvez o primeiro passo, como eu falei há pouco, da decisão. O primeiro passo é eu não quero mais. O segundo é eu preciso reprogramar minha mente para tirar esse padrão. É a história do bolo de banana que eu sempre conto aqui para vocês. Para quem não ouviu, vou falar aqui de novo para você. Imagine que você queira fazer um bolo de banana. E aí você pega ovos, farinha e laranja. No final, você vai ter o bolo de banana? Não, você vai ter um bolo de laranja. Puxa, mas eu quero ter um bolo de banana. Ou seja, você quer sair de um relacionamento tóxico e abusivo. Só que a receita para você sair disso, o padrão que existe hoje, vai entregar para você sempre o quê? Permaneça nesse relacionamento. E aí são os pensamentos que alimentam, são os medos que aparecem. Por isso que para eu ter um bolo de banana, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar primeiro o quê? A laranja que está lá. Existe uma laranja atrapalhando a confecção do meu bolo de banana. Ah, Gata, mas eu vou pôr a banana junto com a laranja. Tudo bem, você vai ter um bolo de banana laranja, nem sei se existe laranja banana, mas de banana você não vai ter. 100% de banana. Então eu preciso tirar isso e colocar uma nova informação. É o que, por exemplo, a hipnose faz.
Você tira primeiro a emoção, você tira aquela informação que, digamos, está conflituosa com o que você quer de resultado. Então assim, eu quero emagrecer. Só que no meu padrão lá, existe um motivo para que eu continue com sobrepeso. Existe uma razão, existe uma emoção ligada a isso, que muitas vezes tem a ver com a tua história de infância. Várias pessoas que eu já atendi, por exemplo, eu estava falando aqui de obesidade, né? De perda de peso. Infelizmente tem a ver com humilhações sofridas na infância, como por exemplo violência, desproteção e até mesmo abusos. Tem relação com isso, tem a ver às vezes com a falta de amamentação. Por isso que assim, por exemplo, vamos imaginar, falta de amamentação. A mente, quando ela viveu aquilo, por exemplo, se lá você, uma bebê, não teve a amamentação da mãe, especialmente da mãe, porque a amamentação da mãe, ela trouxe para você, ou deveria ter trazido para você, não apenas o alimento, mas a proteção e o afeto. Por quê? A mãe estava o quê? Olhando para você quando ela te amamentava, quando ela colocava você no peito dela. Então ela estava te olhando. E isso faz com que o bebê se sinta seguro. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Quando isso não acontece, a mente fica o quê? Fica preocupada, porque para ela tudo é sobrevivência. E aí o que a mente pode ter criado a partir daí? E eu já peguei isso em alguns casos de hipnoterapia. Você precisa estocar comida, porque senão você vai morrer, porque lá atrás você quase morreu porque não tinha alguém para te amamentar. Então, eu como, é a fome emocional, eu como não porque eu tenho vontade de comer, mas é porque assim, eu preciso estocar. E aí, claro, se eu como acima do que eu preciso e não queimo isso através de atividade física e outras coisas, claro que eu vou ter sobrepeso. Tudo bem? Faz sentido? Eloide, eu quero viver sem ansiedade, então eu tenho que tirar o que me causa. Sim, sempre há uma causa emocional. Lembra, a ansiedade, falei isso ontem, isso é importante também. Existe uma diferença entre ansiedade e crise de ansiedade. Ter ansiedade é normal, o que você não pode é ter crises, questões físicas, né? Ou algo que faça, por exemplo, você ter pensamentos muito acelerados e que dificultam o teu foco, a tua concentração. Tudo bem? Deixa eu dar um bom dia aqui para a Amélia, para a Cláudia, para a Vanessa, a Eliene, a Diana, sejam bem-vindos. O Emerson também, seja bem-vindo. Estamos falando aqui sobre o medo de romper com relacionamentos. Outra relação entre o que a Alessandra viveu e o problema atual. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar aqui os comentários. A dependência emocional, que vem da onde? Da ferida do abandono, criou o medo da separação do atual namorado. Essa dependência emocional vem da onde? Vem da falta de afeto. Vem da falta de afeto da mãe. Sempre a base da dependência emocional, ela vem da ferida do abandono. É como se fosse um buraco aqui. Tem muita gente que vive a dependência emocional e não apenas ligada a relacionamento, mas uma dependência emocional ligada, por exemplo, à comida, à bebida, às compulsões em geral, porque viveu a falta de afeto da mãe. E ela se sentiu desprotegida. Tudo bem? E aí foi o que nós, no protocolo, eu tenho um protocolo de 60 dias, a gente o quê? Ressignificou esse ponto também. Essa dependência emocional, fazendo a mente dela entender que agora estava tudo bem, que ela não precisava mais sofrer e ficar buscando um relacionamento para curar esse vazio emocional. Aliás, uma coisa importante que eu vou falar de relacionamento aqui. Um relacionamento saudável é quando as duas partes entram nessa relação sem as suas feridas emocionais, como por exemplo a ferida do abandono. Se eu entro numa relação esperando que você resolva o meu problema, pode ter certeza que essa relação não será saudável.
Porque nem sempre eu vou ter a capacidade de te ajudar. Porque talvez eu carregue as minhas próprias feridas também. Então, começa a analisar o teu parceiro, a tua parceira, quais são as feridas que ela carrega, ele carrega. Ele precisa também olhar para isso. Porque talvez ele exija de você algo que você não vai conseguir entregar. Tudo bem? O que acontece muitas vezes é inclusive uma mudança de ordem. O que isso significa? Existe uma ordem, onde cada um tem a sua posição. O que eu vou falar aqui é um pouquinho de constelação sistêmica e familiar. Tem muitas relações, isso tem a ver inclusive com a relação aqui da Alessandra que eu estou contando para você, onde o namorado, o marido, se torna quem? O pai. Ou, o contrário, a esposa se torna a mãe. Isso é uma inversão da ordem. Tudo bem? Isso é uma inversão da ordem. E é o que aconteceu, inclusive, aqui, ó, no caso da Alessandra. O pai, na relação, inclusive, o pai traiu a mãe, né? Quando eles se separam, né? O pai traía muito a mãe. As traições do pai a fez perder a referência de proteção. E aí o que acontece? Ela passa a buscar nos namorados essa proteção. Ela passa. Então, por isso a dificuldade dela dizer não para esse namoro de 7 anos, onde ela era humilhada, enganada, traída. Porque ela não queria perder quem? O pai de novo. Só que o namorado não era o pai. Faz sentido isso para você? Ela não queria perder de novo o pai, porque ela perdeu o pai. Quando o pai vai embora e se separa. Ela perdeu e ela não quer de novo perder. E isso é o que acontece muitas vezes. Você talvez hoje, presta atenção, olhe para o seu marido, que é o seu pai. É o seu pai. Ou a sua mãe. E ele represente não amor de um casal, mas ele represente o quê? A proteção que você não teve. Bom dia, Luciana, seja muito bem-vinda. A Fábia também por aqui, Lumelo, a Mari, sejam bem-vindas. Faz sentido isso para você? Ó, a Neide, sim, eu exatamente. Ó, a Neide se identificou. Por isso que você precisa entender que a tua história, ela precisa ser ressignificada. E ressignificada aqui no seu subconsciente. Porque é aqui que funciona todo o padrão de comportamento que você tem. E se você não muda esse comportamento, se você não muda a sua receita do bolo de banana, aqui como eu costumo brincar, você sempre vai fazer um bolo de laranja, mesmo querendo fazer um bolo de banana. Ah, eu decidi agora, eu quero sair dessa relação. Só que a receita que está ali, ela tem um ingrediente que faz você o quê? Desistir. Quem aqui já desistiu várias vezes? Não apenas de sair de um relacionamento, mas de coisas boas que você sabia, talvez de um desafio diferente você desistiu. Por quê? Porque existe um padrão. Se você não mudar o padrão, o comportamento sempre será o mesmo. Tudo bem? E por fim, aqui na história da Alessandra, a relação tóxica dos pais criou uma imagem deturpada para relacionamentos, aquilo que eu falei. Ela começou o quê? A entender que os relacionamento era isso, era viver traição, humilhação. Tanto que ela traz para a vida dela, nesse último namorado, alguém muito parecido com o pai, que dava os perdidos, que bebia pra caramba, na sexta-feira sumia e só voltava no final do final de semana. Porque estava atendendo um padrão dela. Relacionamento é assim mesmo. Relacionamento é sofrimento. Relacionamento é você viver a humilhação, a traição. Relacionamento é isso. Essa era a visão criada através desse aprendizado, vendo a relação tóxica dos pais. Tudo bem? Faz sentido? Ale Araújo, minha amiga, seja muito bem-vinda. Aí, Luiz, eu saí, vim para outra cidade e deixei ele voltar. Padrão, tá vendo? Padrão. Um padrão. A tua receita do bolo de banana ainda tem uma laranja lá, entendeu? Por isso que é preciso tirar essa laranja para que aí você possa o quê? Aí sim ter a força para tomar a decisão. E coragem, como eu sempre digo, coragem, a coragem, ela é
é ação com preparação. A coragem não é uma decisão inconsequente. Às vezes, para a gente sair de uma relação, especialmente quem é mulher, é muitas vezes mais complicado e difícil. Por quê? Porque tem questões muitas vezes econômicas, existem os filhos, a preocupação. É natural que isso exista. Só que você precisa se preparar. E o ponto é, como eu falei para a Patrícia aqui no início, você precisa decidir. Você precisa decidir. Você precisa falar assim, chega, basta, eu não quero mais. Você tem que sair daqui hoje, talvez, indignada se você está vivendo uma relação assim. Mas não é indignada, inconsequente, e agora como eu digo muitas vezes, é dar o cavalo de pau no Titanic. Né? Não é isso. Não é isso. Você precisa se preparar. E a preparação começa com blindagem emocional, esse domínio das emoções. Quando você domina as suas emoções, isso você vai fazer através, por exemplo, de um processo que desativa essas emoções, como é a hipnose, aí sim você vai conseguir sustentar a sua decisão. Ó, boa, Patrícia. Ó, palmas para Patrícia aqui, ó. Bota um coraçãozinho aqui pra gente dar força pra Patrícia. Olha só, que frase difícil. Chega, eu não quero mais. Ótimo, Patrícia. Parabéns. Parabéns. Esse é o primeiro passo. Eu não quero mais, como tá escrevendo aqui a Patrícia. Chega. Você tem que sair daqui indignada com essa situação, mas não é pra se culpar, ok? É indignada pra você agora falar o seguinte, agora eu preciso dar um jeito nisso. Tudo bem? E olha, eu vou trazer aqui um depoimento da Alessandra, só para você ver, quando a gente trata a causa, a gente vai direto ali na causa, como eu faço no protocolo de 60 dias, os efeitos, a mudança de comportamento, ela acontece quase que instantaneamente. Olha só, esse aqui são mensagens que ela me mandou um dia depois. Eu me senti bem ontem, me senti feliz, leve, digerindo, lembrando de alguns pontos, recuperando a vontade de viver. Estou me sentindo melhor que semana passada, mais disposta, quero dizer, com pensamentos mais positivos. E por que isso é tão rápido dentro da hipnose? Porque quando você trata a causa, você está eliminando os sintomas e mudando o comportamento. Entendeu? Você está mudando o comportamento. Quando você vai na raiz do problema, você não vai precisar de anos de terapia. Eu sempre brinco, você não vai se tornar a melhor amiga do seu hipnoterapeuta, porque você vai vê-lo poucas vezes. No meu caso, é um protocolo de 60 dias, onde eu te acompanho durante esse tempo. Tudo bem? Então, você precisa resolver isso o quanto antes. Porque pensa, daqui a um ano, como é que você vai estar se você não fizer nada? Legal, isso aí, gente. Deem forças aqui para a Patrícia, pela decisão que ela tomou. Parabéns, Patrícia. Então, se você quiser entender um pouquinho da sua história e como resolver isso, escreve avaliação aqui nos comentários, para você ganhar uma sessão de avaliação. E aí eu vou mostrar para você esse caminho, como é que você pode ir conectando com a tua história, conectando com o que você está vivendo hoje, como é que você sai dessa situação. Porque às vezes você está vivendo a mesma vida, o mesmo ano, durante vários anos, a mesma história durante vários anos. E aí você perde força, você perde energia, você se culpa, você muitas vezes se sente a pior pessoa do mundo. E não é para você se culpar agora, não é para você se maltratar, é para você tomar uma decisão. Se você não decidiu lá atrás, ok, já foi. A vida é o que você consegue fazer a partir de agora. O que você consegue fazer a partir de agora. E a partir disso, você começa o quê? Verdadeiramente a criar sua blindagem emocional. Você vai resolver aquilo que está te machucando. Aí eu garanto para você, a tua vida vai ser diferente. Como foi no caso da Alessandra. A Alessandra, depois de mais ou menos uns 4 meses, ela conseguiu romper com esse namoro. E ela conseguiu romper de uma maneira muito tranquila. Muito tranquila. Por quê? Porque ela entendeu que ela não precisava mais daquela relação.
Aquela relação, ela fazia sentido para Alessandra, que sentia o abandono do pai, a falta de afeto do pai, a dependência emocional. Agora, quando ela reprogramou isso através da hipnose, o que aconteceu? Ela entendeu. Não, eu não preciso passar por uma relação de traição, de humilhação. Eu preciso recuperar minha dignidade, lembra? E foi o que ela recuperou, ela conseguiu recuperar a dignidade dela. Então, toma essa decisão hoje, como escreveu aqui a Patrícia. Toma essa decisão. Como eu disse no começo, às vezes a gente acha que a nossa vida muda num instante muito específico. Assinei o divórcio, saí de casa, minha vida mudou aqui. Não, esse é uma consequência de uma primeira decisão que às vezes ela vai acontecer numa live como essa, de uma maneira solitária. É o momento que você fala, não, eu não quero mais. Na minha vida, para quem não me conhece, eu tive há 10 anos um tumor aqui no pescoço. E isso foi uma consequência da minha falta de decisão, da minha falta de coragem de tomar uma decisão que tinha a ver com trabalho, com mudança profissional. Eu não estava mais feliz com o que eu fazia, tinha medo porque era confortável do jeito que eu estava, mas havia um sofrimento, o que me levou a ter um tumor aqui no pescoço. O dia que eu decidi que eu iria, e foi dessa maneira que eu disse que eu seria feliz, eu estava já anestesiado para fazer a cirurgia, e aí eu estou deitado, esperando a cirurgia começar, já anestesiado, eu estou olhando para cima, e eu estou olhando para uma luminária de maneira fixa. E eu disse para mim, se eu sair dessa, eu vou ser feliz. E ponto. Esse foi o meu momento de decisão, momento de inflexão. Uma reflexão para dentro. Esse foi o momento. Não foi quando por exemplo, eu tinha uma agência de comunicação, que eu vendi a agência. Não, isso aconteceu 3 anos e meio depois. Foi naquele momento. Aquele foi o momento que eu falei assim, basta. Eu não quero mais. Eu não quero mais. E aí eu fui construir, por isso que existe o quê? A coragem é ação com preparação. Eu fui me preparar para isso. Tudo bem? A Patrícia, escrevi, mas espero tomar, que difícil. Por isso se prepara. Vai entender as tuas feridas emocionais, vai curar essas feridas emocionais. Porque quando você cura essas feridas emocionais, eu garanto para você, a decisão ela vai fluir, porque não vai fazer mais sentido você permanecer e com tantas evidências que você falou aqui. Tudo bem? Bom dia, Mônica, bom dia, Tiago, integrante da comunidade Coragem, sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom, era sobre isso que eu queria falar. Se você quiser uma sessão de avaliação, na minha bio, vai na bio aqui do Instagram, tem um link lá, clica e você pode também aí fazer a sua inscrição. E aí eu vou chamando você conforme aí a minha agenda, tá bom? Um lindo final de semana para você, não adia mais a sua felicidade, tá bom? Um grande abraço, tchau!